Boa tarde, olá amigos, tudo bem? Hoje é um dia super especial de agradecimentos e de lançamentos. Agradecimento porque nós estamos começando o nosso podcast Revista do Pé e a gente quer agradecer muito a presença de um autor na nossa semana literária que está lançando em São Paulo o seu livro Protagonista Social. Então a gente está se sentindo muito feliz com relação a isso, porque a gente está fazendo a nossa estreia com o nosso podcast da nossa Revista do Pé. Para quem não sabe, a do Pé é uma palavra iorubá que quer dizer obrigado. Então, obrigado a vocês que estão assistindo, obrigado ao nosso convidado, Adenilson, seja muito bem-vindo a São Paulo. Muita sorte no lançamento do seu livro, muito sucesso. E eu geralmente costumo começar a minha conversa de uma forma muito simples e uma conversa. Quem é Adenilson? Ninguém melhor do que você para responder. Quem é Adenilson? Não adianta eu seguir roteiro, então eu quero saber de você. Quem é Adenilson Machado Teles? Boa tarde, Ivo. Boa tarde. Quero ser grato, primeiramente a Deus, por essa oportunidade de estar em São Paulo, através das amigas Vânia e Gisele, nessa semana de literatura, nessa corrida. É algo assim que não foi pensado, nem planejado, mas já agradeço porque tem dado certo. Que bom. E às vezes até eu fico me perguntando quem é Adenilson. Hoje eu tenho 45 anos, mas comecei essa trajetória ao social praticamente de 13 para 14 anos de idade. Eu venho de uma comunidade próxima a uma outra comunidade que teve um ganho nas redes, nas manchetes. No ano de 1993, houve a grande chacina de Vigário Geral. O Brasil todo parou. Internacionalmente foi conhecido, onde 21 pessoas foram assassinadas, trabalhadores, de forma brutalmente. E eu, nessa fase da adolescência, fiquei muito assim entristecido, porém já acostumado com essa relação de violência, porque eu sou de comunidade carente. Então, o meu crescimento, a minha infância, o meu desenvolvimento foi vendo vários lados. Não digo só o lado do poder público, mas o lado da liderança comunitária, o lado das pessoas que necessitam de apoio, as dificuldades que as grandes comunidades vivem, os entornos. E aquilo ali veio como se fosse uma missão. Eu acho que eu fui me construindo, me identificando com esse meio a partir dessa situação que eu evidenciei da chacina de Vigário Geral. Foi algo muito marcante, assim, na minha vida, para eu me encontrar, para saber em que horizonte. E foi a partir daí que nasceu a ideia do livro? Não. A ideia do livro veio depois. Depois? Mas já tinha esse conhecimento, porque eu tinha 13 para 14 anos. A chacina de Vigário Geral ocorreu em 1993, a Casa da Paz foi fundada em 1994, e eu acho que no finalzinho de 94 para 95, eu me voluntariei à sala de leitura desta Casa da Paz. O que seria a Casa da Paz? A Casa da Paz foi um local onde foi levantado atividades culturais, atividades pedagógicas para o crescimento comunitário de Vigário Geral após a chacina. E essa Casa da Paz era a casa onde morreu o maior número de pessoas de uma família, 8 pessoas. Então essa casa ela foi transformada num viés social para devolver algo para essa comunidade. Entendeu. Então eu me senti assim, muito contrito com a situação que ocorreu, porque eu era da comunidade ao lado. E é uma comunidade rival, porque a comunidade que eu era de um certo comando, e essa comunidade de Vigário Geral de um comando diferente. Então, havia muitos atritos decorrentes, diariamente, semanalmente. Então, eu acho que o meu crescimento, eu fui forjado dentro dessa guerra civil. Nós que moramos em comunidades, para poder entender a sobrevivência. Então, a partir daquilo ali, houve um grande despertar de mim para entender o que é isso. A ONG, na minha época, hoje, Organização da Sociedade Civil. O que é uma instituição? Como que se elabora um projeto social? O que é plano de trabalho? Então, fui pego de surpresa dentro desse espetáculo. Eu falo até hoje. O terceiro setor, para mim, é um espetáculo. Um grande espetáculo. Porque eu me vislumbro nele. Realmente eu gosto. Então já é de mim. O Adenilson é aquela pessoa pacífica. E na minha religião eu me encontro como porta. Eu falo na minha igreja assim, gente, eu sou porta. A porta de entrada para grandes soluções
e a porta de saída para múltiplas perturbações, situações indelicadas, outras coisas mais. Então eu costumo assim centralizar algumas pessoas até mim para eu tentar ajudar de diversas maneiras. Até a Gisele fica falando, Denis, você é uma pessoa do bem, todo mundo te conhece, onde você passa, as pessoas gostam de estar perto de você, porque eu costumo elevar um nível de conversa que vai ser algo colaborativo para quem está conversando comigo. Aí, então eu sou muito parceiro. A partir disso eu fui me encontrando como uma pessoa frutífera dentro dessa sociedade e dentro dessa questão da liderança local. Então isso que eu sou. Adenilson é um líder comunitário, é um líder social. E depois que eu encontrei essa palavra protagonista, porque eu sou detentor da minha própria história, eu estou elaborando a minha própria história. Então nesse livro eu conto uma situação histórica de como você desenvolver grande potência. Eu uso muito a questão da busca ativa e da escuta ativa. É porque eu escuto bastante as pessoas. Assim eu consigo entender e intervir aquilo que a comunidade está vivenciando. Então, dentro da minha própria comunidade, eu estou sempre perto de qualquer tipo de ação que estejam levantando, qualquer tipo de bandeira. As pessoas têm como se fosse uma referência o Adenilson, porque está no meio do terceiro setor. E é interessante essa questão da escuta, né? Porque a partir daí você tem um material muito vasto para poder pensar e escrever, né? Já que você está ingressando na questão literária, é muito interessante saber como o livro surgiu, a partir de que momento, a partir de que, sabe, de como você se amadureceu para poder chegar até aí. É muito interessante. Houve um amadurecimento muito grande após... Eu acho que esse amadurecimento aconteceu na minha vida depois que eu ingressei na Associação de Moradores Locais do meu bairro. A minha irmã foi vice-presidente e ela me convidou para fazer parte da Associação de Moradores em alguns projetos que foram desenvolvidos com recursos próprios da comunidade. Então ali eu participei de um grupo folclórico, né, que a gente chamado de quadrilhas, de festas juninas, que minha irmã sempre fez grandes eventos na comunidade. Minha irmã era tida como festeira. Então eu sempre ao lado dela, os baile funk que tinha na comunidade, os shows de pagode, as festas juninas no meio do ano, festa de Natal, minha irmã fazia a Rainha da Primavera, minha irmã fazia muitos eventos dentro da comunidade. Então foi foi pequenas partes de um grande histórico que eu fui me forjando com esses diversos elos. Então, hoje eu me considero uma potência social, na minha visão, porque eu busquei estudar, para não ficar só com informações vagas. Aliou a vivência com o conhecimento acadêmico. Isso. Que é extremamente interessante. O meu desenvolvimento secular, com certeza. Eu sou formado hoje. Primeiramente, eu fiz a faculdade de pedagogia, e me formei também, que era um sonho que eu tinha em serviço social. Que maravilha. O teu livro ele fala muito também sobre cidadania, né? Muito. O que é que você acha? O brasileiro ele participa pouco dessa questão de vida comunitária dentro da tua vivência, enquanto pessoa de terceiro setor, pessoa de favela, pessoa que oriunda desse movimento periférico. O que é que você acha a respeito disso? Eu acho que agora tem crescido o número de pessoas mais adeptas às situações do terceiro setor, a essa nova formalidade. Muitas pessoas não conhecem esse emblema. Eu também sou do terceiro setor, mas uma coisa que eu percebo é que assim, tem muita gente, mas ainda falta formação, sabe? Uma coisa de capacitação mais no caminho do buscar recursos, do saber mais... com mais propriedade o terreno que está pisando, sabe? Verdade. É isso que eu sinto. Se eu estiver errado, você me corrige. Não, você está correto. Pelo menos é a sensação que eu sinto. Pessoas de bom coração você vai encontrar em vários lugares. Todo canto. Todo canto tem alguém de bom coração. Tem. Mas o terceiro setor não só é feito de bom coração. Não. Você precisa ter conhecimento para manter o trabalho. Iniciar até vai ser fácil, mas desenvolver e você manter aquele trabalho que você idealizou, isso é um pouco difícil e também complicado, porque você precisa ter um foco e um desenvolvimento intelecto também para entender qual é as metas. Onde você quer chegar com esse projeto? Por exemplo, eu monto um projeto de capoeira. E a sustentabilidade daquilo? Será que eu vou esbarrar com 6 meses, brincar com sonhos infantis?
Porque o movimento comunitário vem muito disso. Sim. Ele inicia algo, mas ele não termina. Fica empancado, né? Isso. Ele para no meio do caminho. E nós sabemos que as comunidades, o poder público, há uma grande demanda dentro das comunidades. E o poder público não dá um retorno. Não dá retorno e muitas vezes não tem acesso, né? É difícil. É muito difícil. Então é interessante quando você trabalha o protagonismo social, que você trabalha a questão da organização social com questão de captação, com questão de formação. Quando você está lá, quando você é fruto daquele espaço, que você tem um conhecimento, quando você tem vivência e você consegue esse acesso, que o poder público não consegue. Aí você acha que isso é mais fácil, você trabalhar a questão social? Não. Acabamos sendo uma parceria do poder público, né? Onde ele não entra, ali está a liderança comunitária. Onde ele não faz, tem pessoas tentando fazer uma boa ação. Vamos dizer, né? Os centros espíritas têm boas ações, as igrejas católicas têm boas ações, as igrejas evangélicas têm boas ações, missionários vindo de outros países, incluindo vários projetos dentro de comunidades. Então, eu faço uma relação de todos esses como um protagonista, um tipo de protagonismo. Ele está num papel central de uma missão que ele acha e que ele, dentro dele, ele acredita que através daquilo ali, acredita e é certeiro, ele vai trazer mudança de vida. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Sempre. E o retorno, eu falo que o serviço social, o retorno não é financeiro. Não. Quem faz um curso superior de serviço social não é para ficar rico. Se for pensar na questão financeira, pelo amor de Deus, nem entre, porque você vai cair do cavalo, né? Agora, pensando nessa questão do teu livro, pensando na questão da literatura, você acha que a literatura, de uma forma geral, ela contribui para a questão dessas mudanças sociais? Demasiadamente. Como? Porque, na tua opinião, o conhecimento, ele desenvolve. E nesse desenvolvimento você não vai ficar no seu lugar. É uma arma poderosa, né? Com certeza. Depois que eu conheci esse conhecimento, que às vezes, muitas das vezes, não é permitido, mas agora está muito próximo, né? Você na palma da sua mão, você tem um conhecimento. Sim. Você tem internet, né? Você só precisa saber... Você só precisa saber filtrar o tipo de conhecimento que vai ficar dentro de você. Aquilo que lhe interessa naquele momento. Falando em questão de local de origem, o quanto que isso quais os principais desafios desse local de origem para transformações coletivas? Locais periféricos. Eu acho que é a vivência prática do dia a dia. Isso vai contribuir para o teu crescimento. Então, no local periférico, nós vamos vivenciar várias situações diariamente. E dentro dessa vivência, há um transformar. Né? Com um olhar diferenciado, nós vamos transformando o meio em que vivemos, através dessa sociedade, desse território que nós estamos inseridos. Então, eu posso dizer de Parada de Lucas, né? Que é a comunidade de onde eu sou oriundo. Então, Parada de Lucas, alguns anos atrás, ela tinha uma situação social diferenciada do que agora. Então, conseguimos conquistar mais pessoas dentro desse elo. Eu falo que o movimento social ele é uma teia. Sempre. Que vai se permeando. Sempre. E cada um vai se sentindo atingido. Então, hoje tem a questão do empreendedorismo social, as cooperativas. Então, dentro da comunidade hoje, podemos elaborar vários tipos de formações. Então, abrimos um leque para receber parceiros. Seja aquele que foi frustrado porque não se tornou um jogador de futebol, mas ele pode ser um protagonista de um projeto nosso. Fazendo o quê? Facilitando e multiplicando o conhecimento para quem está chegando agora. Você falou de protagonismo. Já que você falou de protagonismo, como é que fica a questão dos jovens dentro dessa questão do protagonismo? Eu acho que com esse novo pensamento, nós colocamos muito isso em prática, né? A questão da liderança. Primeiramente, você liderar os seus pensamentos. Primeiramente, você se destacar e ser alguém que vai conquistar o seu espaço. Então, hoje, há diversas maneiras de você se tornar um protagonista da sua história. Sabemos que alguns anos atrás não tínhamos tantos benefícios como temos agora. Para você cursar uma faculdade, entendeu? Para você se capacitar, se qualificar, empreender se tornou um pouco mais fácil.
Então, lá atrás, isso era muito dificultoso, porque você poderia esbarrar numa frustração de não conseguir, ou até mesmo chegar até o ensino médio. Mas eu creio que a juventude agora, ela tem outras armas que elas podem acessar para que possam crescer e se destacar como pessoas protagonistas no cenário de suas vidas. Logo no início da nossa conversa, você falou de religião, né? Falou da sua igreja e tudo mais. Até que ponto a fé te influenciou nesse sentido de buscar a literatura, te influenciou para que você se tornasse um autor desse segmento? Sempre foi fé, Ivo, porque, né, a prática da nossa fé, né, e tem a Bíblia Sagrada. Já é uma literatura, né, bem poucos, embasada. Uma literatura para poucos. Bem embasada, onde você encontra, eu principalmente encontro respostas, soluções. Então, através, né, vamos colocar salmos, você encontra uma interferência no seu cotidiano e você lê outros evangelhos, né? Eu me identifico com Paulo, que foi um missionário. Então, eu encontrei na minha religião uma atribuição de firmeza. Eu me tornei enraizado. Que bom. E dali eu me senti firme para que eu pudesse multiplicar. É bom ter alicerce, né? É um alicerce, praticamente. Eu me plantei. Às vezes você olha uma planta e você não sabe o quão profundo a raiz dela está. Você olha o superficial. Mas por debaixo da terra há aquele enraizamento que vai dar o quê? Uma postura, esse alicerce que nós estamos falando. Então hoje eu me encontro alicerçado nessa palavra do Evangelho. E hoje eu sou missionário, né? Na minha igreja, Assembleia de Deus Ministério Resgatando Almas Perdidas. Que é uma missão árdua aí. É uma missão árdua, meu amigo. Por mais que se encontre, né? Mas quando nós... tá faltando muito abraço, Ivo. Muita acolhida, né? Eu acho que tem muitas mãos afastando. E quando eu tenho oportunidade na minha igreja, eu falo de mãos que buscam, mãos que levantam. Que acolhem. Principalmente o acolhimento. O acolhimento é essencial, né? É essencial. O saber acolher. Eu acho que é através da escuta. Quando eu falo para você da escutativa, após a escutativa vai ter um abraço. E no meu livro, eu assino finalizando assim, ó, um abraço social. Tá vendo? Eu acho que assim, a questão da acolhida é uma grande porta para você poder chegar nos outros, né? Se você não sabe acolher, você não... Você abre esse espaço. E nesse espaço... Você desarma. A pessoa, com certeza. Você desarma. A busca, uma boa acolhida te desarma. A escutativa vai desarmar. Aí a pessoa vai se sentir tão à vontade que ela vai começar. Tipo, estou em casa, né? Ou pelo menos estou com alguém que me olha, alguém que... Tá, mas vamos que o papo tá bom, calma. E sabe o que acontece depois dessa escutativa? Ela vira sua parceira de trabalho. A parceria, ela surge com a escutativa. Nessa conversa da escutativa, nós identificamos potência nessa pessoa e trazemos ela para perto, para esse coletivo, e ali nós identificamos que ela pode ser uma facilitadora, uma multiplicadora de conhecimento dentro desse coletivo que nós estamos trabalhando. Ou, se quer, algum projeto que estejamos desenvolvendo dentro da comunidade. Porque a comunidade é isso. É múltiplas formalidades, escolhas, vivências e pessoas. Você tá dentro disso com daí, você acha que é possível despertar o protagonismo no jovem hoje em dia? É o que eu estou fazendo hoje. É o que você está fazendo, buscando. Eu tenho um projeto chamado Protagonismo. Eu tenho um projeto hoje funcionando na minha igreja, juntamente com a parceria de um amigo meu, chamado Protagonista do Reino. Nós criamos um time de futebol até 15 anos de idade, mas diferenciado. Através de uma linguagem que você consegue chegar em muitos jovens. Falou de futebol, você consegue agregar, interessante. O futebol é apenas uma estratégia para chamá-los. Aí eu coloquei assim, ó, futebol com propósito. Mas não falei qual seria o propósito. Aí estão começando a me perguntar, que propósito é esse? É propósito de jejum? Porque na minha religião a gente faz um propósito de jejum. Eu falei, não é esse propósito de jejum, não. É um propósito que vai lhe auxiliar, lhe ajudar na sua formação. Então, despertar o protagonismo. Estamos começando a trabalhar a questão da mentoria. Então, a partir agora do mês de junho,
nós vamos inserir um texto chamado Projeto de Vida. Aí é onde eu vou entrar com a questão do protagonista na vida de cada um. Além de jovem, eu sei que você trabalha com terceira idade, né? Eu fui... Fala um pouquinho sobre essa questão, que é um assunto que interessa pra gente, porque assim, pra gente que quando passa dos entas aí, algumas coisas, dos 60, qualquer coisa para terceira idade... Eu tive o prazer de ser convidado de participar de um edital, né? Na Secretaria de Envelhecimento Saudável do Estado do Rio de Janeiro. Então, ali juntamente, né, com uma grande equipe, nós desenvolvemos um plano de trabalho onde nasceram 2 projetos, chamado Atividade e o Envelhecimento Ativo. O projeto Atividade eram atividades de ginástica, de 7 a 10 da manhã. Sabemos que o público idoso, ele acorda muito cedo, então 7 horas da manhã já estavam todas na praça, né? Já estavam todos na praça, para fazer, né, as suas atividades físicas. E desenvolvemos também um outro projeto chamado Envelhecimento Ativo. O que seria esse envelhecimento ativo? Ele funcionava de 8 às 5, mas também com atividade de fisioterapia. Por quê? Fizemos vários estudos, né, para chegar que a partir dos 40 anos é que se envelhece e vamos tornar um envelhecimento saudável. Então, com atividades físicas, com boa alimentação, com a saúde mental organizada. Então, ali nós tínhamos nutricionistas, psicólogas, professores de educação física e uma fisioterapeuta para poder fazer o tratamento que era necessário para as demandas que viriam ali. Então, foi um projeto que ele fomentou 300 núcleos no estado do Rio de Janeiro. Falta aliar, é uma coisa muito interessante, agora está faltando aliar a literatura para a terceira idade, né? Vamos pensar nessa questão daí. Acho uma questão, né, favorável. É uma coisa para você pensar. Mas como o nosso tempo também não é tão... Se for deixar, a gente vai ficar falando aqui por 1h30, no mínimo. Eu também acho, Ivo, que a questão desse protagonismo na terceira idade seria muito facilitado. Porque quando você já está na terceira idade, você já traz uma vivência, uma bagagem. Uma bagagem para se conversar. Então eu posso compartilhar essa bagagem, né, através da literatura dentro da própria comunidade. Né? Nós iremos criar núcleos chamando essas pessoas. Da escrita criativa, porque daí pode surgir novos autores, pode surgir um concurso de poesia, alguma coisa. É uma coisa muito interessante. A gente tem um projeto chamado Sarau do Folia 60+. Dentro da nossa organização. E é muito interessante quando a gente realiza, porque a gente dá oportunidade para a galerinha da nossa idade, para cima, poder se manifestar. E é muito interessante você perceber, sabe, a alegria deles de terem um espaço, de poder ter uma voz ativa, de poder falar, de poder ser representado. Então eu acho muito interessante você começar a pensar a literatura nesse sentido também, que é muito interessante a gente trabalhar com isso. E é óbvio que eu vou estar sempre puxando a sardinha para o meu público 60+. Então, assim, é o público que todos nós temos em casa, né? Nossos familiares. Exatamente. E qual é o legado que o Adenilson pretende deixar com sua obra? Para a gente encerrar o nosso bate-papo, que está excelente. Eu quero deixar o meu conhecimento. Que é a única coisa que a gente leva e compartilha para valer. Eu quero diminuir alguns percalços que muitos tiveram. Eu quero trazer essa diminuição. Então, hoje, através da amiga Gisele, estamos participando de diversos debates, fóruns, congressos, onde podemos iniciar um ambiente de escuta que vai favorecer quem está chegando ali com grandes demandas e nós vamos orientar. Por quê? Há tempos atrás, quando eu me identifiquei para entrar no terceiro setor, eu passei por certo tipo de situações que agora eu multiplicando meu conhecimento, quem está chegando agora não vai precisar. Não vai passar pelo que a gente passou. Porque nós vamos deixar esse legado. Eu até coloquei hoje lá na palestra que nós tivemos, falei, se você pegar esse manual do terceiro setor, porque isso aqui é o manual do terceiro setor, e ler com atenção, você vai ter uma vivência de leitura onde você vai extrair... Vai te dar caminhos. Isso, você vai extrair várias coisas, que aqui eu coloquei, que eu passei, mas aqui eu dou a solução também. Eu só não falo aqui de problemas. Eu falo de problemas encontrados, situações que eu me coloquei, e eu já falo do problema resolvido e como que eu
fiz para resolver certas situações. Interessante. É por isso que eu falo muito da escutativa aqui, porque foi através da escutativa. Aqui é extremamente interessante falar sobre a escutativa. No serviço social, ele é todo embasado na escutativa. Sempre. Sempre. Mas quem quer falar, tem que ter alguém para ouvir. Sim. E tem muita gente para falar e tem poucas pessoas para ouvir. E o manual a gente encontra... Agora eu vou falar manual também. Pode falar. A gente encontra onde e quais são as suas redes sociais para que as pessoas possam se encontrar. Que possam me seguir no Instagram. Tem um grupo aí também que está me ajudando nas redes sociais, né? É o @protagonista social, tudo junto. E o teu livro, além da Amazon, que eu dei uma pesquisadinha, eu sei que está por lá. Faz os contatos lá que a gente encontra um jeito de chegar ao exemplar. Tá, mas aí as pessoas podem encomendar pela Amazon, podem encomendar também direto, como é que faz? Eu acho que primordialmente pode falar diretamente. Pode? Tá. A gente despacha. Brasil e fora do Brasil. Beleza. Agora com as editoras a gente consegue até, né? Fica mais fácil, colocar o livro em inglês, em outras línguas, né? Isso é excelente. Você conhece muito bem. Eu tenho meus dois primeiros, ele é bilíngue, ele está em português e inglês, os dois infantis. Só que como a minha linha é infantil, eu ainda não tive coragem o suficiente para escrever um livro adulto para valer. Mas um dia eu chego lá, tá cedo ainda, eu estou engateando também. Está engateando. Bom, galera, está acabando o nosso bate-papo. Como eu falei, se deixasse, nós ficaríamos por mais 1h30 conversando, porque assunto tem, graças a Deus. Tem. Muito assunto importante, interessante para a gente conversar, mas não vai faltar oportunidade, porque o assunto vai se estender além daqui, vai para as matérias, a gente vai fazer algumas matérias também nos nossos blogs. Eu quero agradecer imensamente a tua presença, a presença de quem está nos bastidores, agradecer ao nosso parceiro, amigo, jornalista, nossa assessoria de imprensa, nosso produtor, Maurício Coutinho, que sempre está nos dando uma força imensa e que faz parte da nossa diretoria do Itaquerendo Folia também. E assim, como diz o título do nosso podcast, né? Revista do Pé. Então, a do Pé. Até a próxima. Se Deus quiser, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Ivo. Muito obrigado. Eu queria deixar só um recado final. Deixa, todo o recado do mundo. Só para falar para quem vai nos assistir, que para você mudar o cenário em que você vive hoje, só sendo um protagonista, da sua forma, do seu jeito, mas seja um protagonista da sua própria história. Exato. Agora você fechou com chave de ouro. Obrigado, queridão. Obrigado, Maurício. Obrigado, galera.